Olá! No vídeo anterior eu abordei o tema urticária. Como a gente classifica, quais são as suas manifestações clínicas e suas possíveis causas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como fazemos o diagnóstico e as possibilidades de tratamento. Então, para o diagnóstico, o primeiro passo e muito importante é a anamnese, é a conversa com o nosso paciente para tentar identificar se há algum alimento, alguma doença, uma infecção, uma doença autoimune que está quietinha aí no seu corpo, o uso de medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos, antidepressivos, os próprios corantes de cápsulas, às vezes um suplemento vitamínico, por exemplo, que parece tão inofensivo, pode aí ser uma causa desencadeadora dessa urticária. E colocar o paciente também para observar o que ele entrou em contato nas últimas semanas que possa aí estar sendo o gatilho dessas reações. Lembramos também que o estresse também pode ser um fator-alvo. É claro que a gente sempre tenta encontrar causas orgânicas, fisiológicas, para depois a gente aí falar sobre essa questão emocional. Mas sim, ela pode ser um potencializador também das reações. Feito então essa anamnese, muitas vezes faz-se necessário também entrar com uma investigação laboratorial, exames gerais que mostrem como está a sua saúde, se há presença de alguma infecção ou se há, por exemplo, algum indício de alguma doença autoimune, às vezes até uma neoplasia, que possam aí estar desencadeando o processo. Ou também a investigação de alérgenos específicos, A gente pode fazer por exame de sangue pesquisar então a presença de anticorpos contra determinados alimentos e algumas outras substâncias. Mas, como também falei no vídeo anterior, infelizmente 30% das urticárias a gente não encontra causa, são chamadas urticárias idiopáticas e que o tratamento, consequentemente, acaba sendo também um desafio para nós. Por quê? A primeira etapa e importantíssima do tratamento é a gente parar, de utilizar ou entrar em contato com o fator desencadeante, seja um alimento, seja um medicamento, seja, por exemplo, o sol, nas urticárias solares, seja o frio, nas urticárias desencadeadas pelo frio, ou exercício físico numa urticária colinérgica. O segundo passo, então, você, identificando o fator causal e eliminando, a gente tratar a fase aguda. Muitas vezes a gente precisa sim entrar com alguns antialérgicos, A homeopatia, em algumas situações, pode também nos auxiliar e muito. E depois a gente parte então por uma segunda etapa, que é de organização do nosso sistema imunológico, Isso a gente consegue fazer através de suplementação, por exemplo, de probióticos, melhorando essa qualidade da flora que habita o nosso intestino e a nossa pele. A regulação também de algumas sequências, de algumas reações enzimáticas do nosso organismo responsáveis por toda essa cascata imunológica. É claro que tudo isso é feito de forma muito personalizada. E por fim, eu sempre peço, por mais que você não tenha uma causa diretamente relacionada a um alimento específico, mas que se faça sim uma dieta, principalmente no período entre crises, em que você não consuma alimentos que podem potencializar a reação. Um exemplo clássico são alguns peixes, alguns frutos do mar também, como ostra, marisco, camarão, que são alérgenos mais frequentes. Às vezes, algumas castanhas, como a nozes, também podem ser um pouco mais alergênicos. O ovo, os derivados de leite, como o queijo, o próprio leite de vaca. Embutidos, aquele peito de peru, linguiça, salame, a gente pede também para que evite. Alguns temperos que gerem calor, que pioram muito esse efeito da urticária, como a pimenta, condimentos como mostarda e ketchup devem ser evitados. E algumas frutas, as mais comuns são o tomate e o morango. É claro que tudo isso também deve ser feito de uma forma muito personalizada, organizando a sua rotina alimentar para que o processo cesse rápido. E caso seja uma urticária crônica, daí sim o tratamento também ele é muito variável de pessoa para pessoa, tentando equilibrar todos os aspectos que podem estar piorando a situação,
como o emocional aí. É muito importante que isso esteja bem gerenciado para que a sensação de coceira não seja tão intensa e para que isso não vire um ciclo vicioso que o paciente não sai desse processo alérgico.